Conforme nós vamos criando essas estratégias, nós vamos criando formas, criando modelos que nós podemos aplicar na nossa vida ou na vida de outras pessoas. Por isso eu queria trazer para vocês a seguinte frase: se alguém pode fazer algo, pode modelar e ensinar a outros. O que nós estamos criando, o que nós estamos desenvolvendo, se você começar a olhar pela perspectiva de um modelo, você vai ver que existem padrões que se repetem. E esses padrões podem ser codificados e ensinados a outras pessoas. Por isso, o modelo, e cada um deve ter os seus modelos e os seus modelos de ensinar outras pessoas. Nós vamos criando muitos modelos em nossa vida. E se nós temos a consciência disso, nós podemos usá-los como se fossem caixinhas. Caixinhas onde estão aquele conhecimento que eu posso utilizar na hora que eu precisar. Isso são modelos. Alguns pontos muito importantes de um modelo é saber que ele nunca é real. Não existe realidade em nossas vidas. Como assim? Nós falamos lá no começo. O mapa não é o território. O que passa dentro da nossa cabeça não é a realidade do lado de fora. É uma interpretação da nossa mente considerando as coisas que entram pelos nossos sentidos e os significados que nós damos para aquilo. Por isso, nada que nós pensamos, vemos, achamos de alguma outra coisa é real. É tudo ilusório, ou é tudo uma imaginação, uma fantasia da nossa mente. Se nós temos consciência disso, nós conseguimos abranger as situações ou lidar com as situações de uma forma mais tranquila, porque nós sabemos que não é realidade. É mentira, é uma fantasia, é uma história feita pela nossa mente para lidar com aquela situação. O negócio é se funciona ou não funciona. Se um modelo funciona, se ele cria formas melhores de eu lidar com aquela situação, de eu lidar com a minha imaginação, com a minha relação com as outras pessoas, minha relação com o tempo, minha relação comigo mesmo, então ela é positiva. Ela não é realidade, mas ela é positiva. E esse é o importante, funcionar dentro de um sistema que é a nossa mente, tá certo? Quando nós vamos ensinar para outra pessoa, nós temos que saber que o resultado nunca é o mesmo, porque cada um cria a sua realidade interna, cria a sua própria situação. Então, quando nós vamos ensinar para uma outra pessoa, nós vamos passar algum conhecimento, cada um tem um resultado diferente. Por isso é muito importante que tudo seja adaptado a cada um. Cada um precisa de ajustes diferentes, modelos diferentes para a sua própria vida. Não existe algo genérico que sirva para todas as pessoas. Não existe. Por isso nós vemos aqui, em todo esse curso, a estrutura, a forma, mas não uma coisa específica para determinada pessoa, porque não existe alguma coisa que abranja tudo. Não dá, é impossível. Nós podemos criar modelos para muitas coisas diferentes. Nós podemos criar para saúde, ser mais saudável, fazendo mais exercício físico. Nós podemos criar modelos para habilidades em vendas, ser um melhor vendedor, liderança, que é muito importante, saber lidar com as pessoas, saber fazer com que um grupo caminhe sempre na mesma direção e se ajude no meio do caminho. Crenças, mudar as nossas crenças, mudar o que nós achamos que é verdade no mundo. É muito importante mudar nossos pensamentos. O que nós pensamos todos os dias? Existem modelos para isso, nós podemos criar modelos para isso. Relacionamento. É muito importante relacionamento e nós podemos criar modelos para isso também. E como que é a sequência da criação de um modelo? Todo modelo tem
4 etapas muito importantes quando você for criar o seu, né, através da sua estratégia e modelar isso para de repente passar para outra pessoa, mostrar para ela como que isso funciona. Nós temos 4 etapas. Primeiro é a descoberta. Nós vamos descobrindo o que está acontecendo. É como uma criança que pega um brinquedo novo, experimenta uma comida nova. É descobrir o que está passando dentro de nós, olhar atentamente para a situação e ver o que tem lá dentro. E aí nós vamos testando formas diferentes de viver, formas diferentes disso, daquilo outro. E depois que nós temos bastante conhecimento sobre isso, que nós conseguimos prestar atenção e tirar uma conclusão sobre tudo isso, nós começamos a codificar. Codificar o que é? Colocar em palavras. O que é isso? O que é o pensamento? O que é a ação? Se acontece isso, eu faço aquilo, criar um código escrito. E aí nós começamos a utilizar no nosso dia a dia. Isso funciona? Então vamos fazer. Aplica numa situação, vê o que está acontecendo, vê se funciona ou não, faz alguns ajustes. E então, por último, nós temos a propagação. Todo modelo que funciona para uma determinada ocasião, ela funciona provavelmente também para uma outra situação. Então, quando eu quero mudar minha mentalidade sobre alguma coisa, alguma situação na minha vida, eu posso utilizar esse mesmo modelo para um outro lugar. Por exemplo, eu estou resolvendo um problema de família com um determinado modelo, eu posso usar isso para meu trabalho. E dentro do meu trabalho, eu posso propagar para as outras pessoas. Então, existem muitas possibilidades. Por isso, eu gostaria que você tivesse em mente que o que nós criamos são modelos e que você deve criar os seus. E é muito bacana quando nós temos essa modelagem dentro da nossa cabeça, que a nossa própria vida fica mais fácil, porque eu sei quando eu fizer alguma coisa eu vou ter esse resultado. Mas se quando isso acontecer eu fizer alguma coisa um pouco diferente, eu vou ter um resultado muito diferente. E esses modelos começam a serem incorporados em nossa vida e começam a fazer muita diferença. Tá certo?